Em Cristo. Entremos no capítulo 12, capítulo 2. E logo no início do capítulo 2, Paulo, ele trabalha com o texto de forma circular. Ele trabalhou no capítulo 1 algumas coisas, deu ênfase na pessoa de Deus, na Trindade, e para que a gente entenda esse mistério da participação da Trindade na nossa redenção. Mas daí no capítulo 2, ele vai tratar de algumas coisas que ele já tratou e vai enfatizando outros detalhes. E até dentro do capítulo 2, ele vai trabalhando e vai voltando algumas coisas que ele já tratou. E nós vimos nos 3 primeiros versículos do capítulo 2, um esboço bem simples. Por que o mal existe? Por que a trajetória da humanidade, a trajetória do ser humano aqui, ela é complexa, ela é problemática, né? E muitas teorias, né, muitos homens que têm a mente brilhante, que pensadores, mas que estão no mesmo problema, tateando no escuro e se afastando de Deus cada vez mais, tentaram fornecer para nós algumas explicações. Da onde nós viemos, por que estamos aqui, por que a vida aqui é complicada, são tragédias, e para onde nós vamos, se vamos realmente ou se tudo termina aqui. Então, nós temos movimentos de pensadores, e os mais fortes que nós tivemos ao longo dos séculos aí, foi o iluminismo, foi o racionalismo, foi uma tentativa de dar explicações para que a gente pudesse absorver um pouquinho essa realidade dura que nós enfrentamos. Só que Deus, enxergando essa escuridão em que nós vivemos, ele vem e traz a sua revelação, ele revela, ele abre um pouquinho a cortina para nós e fala como que é a nossa situação. E ele dá uma autópsia bíblica, ele nos avalia, ele mostra para nós qual é a nossa realidade. Então, do versículo 1 ao 3, Paulo fala comunicando as verdades de Deus, Paulo fala que a humanidade vive uma desesperadora desgraça. Nós estamos mortos em delitos e pecados. É a existência do mal. É a tragédia, é a nossa miséria. Nós trabalhamos um pouquinho sobre aquela questão, Deus criou o homem quis ser igual a Deus, então, em vez de ser igual a Deus, ele entrou num processo de miséria, de cegueira, de incapacidade. Deus nos criou insuficientes, e essa insuficiência é para nos dar prazer quando entramos em contato com Deus e vimos tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que é a nossa carência perfeita, Deus nos supre. Então, isso é o verdadeiro casamento. Isso nós desfrutamos entre o relacionamento homem e mulher, e nós desfrutamos de forma espiritual entre Deus e o homem, e o ser humano. Mas a tentação foi que nós podíamos ser completos igual Deus é completo. E foi uma ilusão, foi uma tentação, e o homem buscou isso e caiu em pecado, e então ele entrou numa dimensão de miséria, de cegueira e de incapacidade. Além de ser insuficiente, agora ele é incapaz, ele é inadequado, ele está putrefado, ele está cheirando mal, e cada vez mais, em vez de ter uma evolução para algo melhor e mais desenvolvido, espiritualmente ele está em decadência. Ao estudar ao longo da história humana, nós vemos que o ser humano, principalmente nesse último século que passou, houve uma mudança grande, intensa, dramática, de muitas coisas que aconteceram e estão facilitando a nossa vida. Mas nós estamos vivendo como mortos. É isso que Paulo vai trazer para nós, essa autópsia bíblica. Ele vai falar que nós estamos mortos e escravizados. O mal existe, o mal reina. Então, como alguns explicam aí, que o meio em que nós vivemos é que conduz o homem a ser mal. Nós nascemos perfeitos e nós somos influenciados pelo meio ambiente, e tudo aquilo que nós somos não é responsabilidade nossa, é o meio ambiente que nós vivemos que produziu um coração mau em nós. Então, em primeiro lugar, quando a gente vê a primeira tese de Paulo,
que nós vivemos num ambiente de uma sociedade decaída, que se afastou de Deus e que está cega, então parece que, opa, é realmente isso. Isso é uma verdade. Nós vivemos num ambiente. Existe uma certa influência, existe uma certa pressão de grupo para que a gente haja de forma com que o mal domine. Então nós somos escravizados, somos mortos, somos dominados, somos controlados. E além disso, Paulo fala que existe um poder, um reino, um dominador, um general, um comandante que influencia de forma espiritual e sutil e maquiavélica a mente das autoridades, dos governantes, dos influenciadores desse mundo, para que pratiquem e vivam o mal. Mal nem sempre é aquilo que vem contra as nossas sensações. Então, por exemplo, um machucado, um ombro deslocado, né? Um cisco no olho. Nem sempre o mal ele apresenta dessa forma. Na maior parte das vezes, o mal se apresenta como algo bom, gostoso, prazeroso. Ele vai trazer, na maior parte das vezes, umas consequências até aqui nessa vida. Mas, na maior parte das vezes, ele vai trazer uma existência que parece gostosa. Fama, poder, dinheiro, recursos, propriedades. Mas mesmo todo ser humano desfrutando de uma vida até aparentemente invejável aqui, ao conversarmos com essas pessoas, nós vemos um profundo desespero. Porque o mal, simplesmente, ele é um anestésico, ele é sedutor para que a pessoa se apegue àquilo e não consiga viver mais sem aquilo, para que ela sinta que ela não precisa de mais nada, ou ela é até importante, ou ela pode até se orgulhar e ser até soberba, desenvolver até outros pecados, vivendo a sua morte até com aparência satisfação. Então, isso é uma verdade. Então, quando a gente pensa o mal está, nós somos maus, nós praticamos o mal porque a sociedade nos aperta, nos influencia, ao meio ambiente que nos influencia, mas também nós somos influenciados através da nossa mente pelo mundo espiritual que vem influenciar. Então, ok, tem muitas teorias que falam que isso realmente existe, e é uma verdade bíblica. Só que o que as teorias não falam é que o mal está dentro de nós também. E aqui Paulo fala que nós somos dominados pela nossa carne, pelo prazer, os nossos instintos que foram criados por Deus para a nossa sobrevivência, para termos uma vida satisfatória e agradecermos e honrarmos a Deus por termos criado dessa forma. Eles assumiram uma postura de falta de controle total. Precisam serem satisfeitos a todo custo, a todo momento e da forma com que a minha necessidade seja o centro da minha vida. Porque Deus criou o homem parte material e parte material. O imaterial, o espiritual, deveria governar a parte material. Deveria ditar as regras, deveria comandar, fazer com que o nosso corpo suprisse só aquilo que é necessário e que fosse bom para o próprio corpo. Mas como Paulo falou que nós estamos mortos e escravizados, e o mal existe, a parte espiritual morreu. E agora o corpo está querendo ser satisfeito a todo custo. Sem pensar, sem racionalizar e sem meditar que algumas coisas que ele quer tanto podem, em pouco tempo, trazer grande prejuízo. Porque era o espírito que era para governar o corpo, mas o corpo está sem governante. Não somente o espírito, mas Paulo fala que a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso raciocínio, a forma de planejar a vida, de colocar a vida em ordem, foi destruída. E ela está influenciada por aquilo que é mal, pela sociedade. Ela é simplesmente, ela não tem capacidade nenhuma. E está cega. Então, mesmo que ela
pense, mesmo que ela invente algumas coisas, o resultado é uma cegueira. E essa cegueira é uma incapacidade de reconhecer que existe um Deus. E aí se inventa as coisas inúteis a respeito de qualquer religiosidade para tentar viver um pouquinho essa insatisfação que o ser humano tem. Então Paulo fala que a nossa desgraça é desesperadora. Nós estamos mortos em delitos e pecados. O meio ambiente, o reino espiritual maléfico e a nossa natureza e a nossa mente está caída, está cega. Até aí tudo bem. Mas eu sei isso daí, mas eu consigo viver, né? Todos nós temos um carrinho, um trabalho, a gente faz um churrasquinho de vez em quando. Então, é a tragédia, mas eu estou me virando, eu estou me vencendo, me afastando daquilo. Até eu não como muito, não fumo, não bebo, eu até domino um pouquinho o meu corpo. Então, qualquer ser humano aí está tentando, tem várias regras aí e tal. Mas o problema é que nessa situação, mesmo essas pessoas tendo esse prazer, a vida regular, eles então desprezam e jogam para fora a ideia de que existe um Deus. Porque se existe um Deus, e se esse Deus criou o ser humano pertence a esse Deus e vai prestar contas um dia para esse Deus. Então, se a vida é ruim e eu estou tentando vencer e viver uma vida que não seja tão ruim assim, tão trágica, como ainda se eu tenho que batalhar tanto nessa vida, como ainda eu vou ter que prestar contas a um Deus? Então o que eu faço? Eu removo Deus. A vida, ela se torna uma vida nihilista. Isto é só a vida material, terminou, acabou, pronto, final. Não vou me amedrontar, não vou preocupar que um dia eu vou ter que prestar contas a Deus. E lá dentro do ser humano existe um programinha, um bootzinho ali, que todo dia que ele acorda, ele sabe que lá na frente, um dia ele vai ter que prestar contas. Então ele tem que amenizar, tem que destruir um pouquinho esse efeito desse sentimento que ele tem. E Paulo fala, olha, se fosse só encararmos o fato que estamos mortos, escravizados, dominados, tudo bem. O problema é que somos filhos da ira de Deus. Estamos debaixo da ira de Deus. Um dia prestaremos conta, um dia a ira de Deus vai cair sobre nós. Um dia Deus vai nos julgar e já estamos condenados. E seremos lançados numa punição eterna. Então é isso que Paulo tenta nos convencer a toda a humanidade, no versículo 1 a 3. Estamos numa desgraça desesperadora, principalmente porque estamos debaixo da ira de Deus. A Ana hoje, durante o louvor, falou que ela e o Ken estão comemorando data de nascimento, de casamento. Quantos anos, Ana? Hã? 15 anos já, parece que foi ontem para vocês, né? O Ken deveria ser um rapaz filipino, né, morando aqui no Japão, e aí a Ana apareceu na vida dele. E aí então a história do Ken mudou, veio mas. Né? Então, não sei, não me lembro, acho que vocês falaram para mim, talvez eu estou me lembrando aqui como foi esse encontro, como se conheceram, mas várias coisas aconteceram na vida deles que depois desse encontro, mas o Ken encontrou a Ana e muita coisa mudou. Ele se tornou até alpinista. Né? Talvez poucos saibam, né? Mas aprendeu espanhol, né? Tiveram 3 filhos, passaram, como ela falou, passaram momentos difíceis, né? Que houve um acidente com o carro, com a bicicleta, 6 meses internado no hospital, com um bebezinho pequeno. Então, né? Depois teve a Ana, quando eu cheguei aqui, a Ana esteve lá na Bolívia e aguardando visto, o Ken sozinho aqui, cozinhando, limpando a casa todo dia. Não, né? Mas eu sei que é isso, Ken. Mas
Tem muitas histórias na Bíblia, na vida de vocês também tem histórias. Pode ser boas ou pode ser ruins. Pode ser que você viveu um tempo muito bom e em determinado momento tem um mas. Ou você viveu um momento muito ruim, mas. Na Bíblia a gente tem muitas histórias. 400 anos do povo de Israel na escravidão. 2,5 milhões de pessoas ali escravizadas, influenciadas pelos ídolos dos egípcios. Mas Deus enviou Moisés. 14 sofrimentos, vários anos de sofrimento e vários ciclos de momentos que a nação de Israel ficou escrava ali durante o período de Juízes. O povo se afastava de Deus, Deus permitia que outros povos viessem, escravizassem eles. Eles viviam a opressão, viviam como escravos, perdiam as propriedades, perdiam os filhos, perdiam tudo. Desanimavam da vida, até duvidavam se Deus era poderoso. Mas Deus trazia um libertador. Nabucodonosor invadiu a nação de Judá, levou os objetos lá do templo lá para Babilônia. Quando Nabucodonosor foi dar um passeio, o seu filho fez uma festa, todo mundo celebrando, todo mundo alegrando, usando os cálices, as vasilhas do templo para colocar comida, e comida que era impura até os judeus, festejando, zombando do povo judeu. Está vendo? Ó, vocês falam que o Deus de vocês existem. Lá no palácio eles gritavam isso, aquela festa, aquela música, aquela bagunça, usando os objetos do templo. O povo judeu sabia disso. Eles foram trazidos lá para a Babilônia e estavam contemplando essa arrogância, essa blasfêmia contra Deus. Aí, tá vendo? Vocês faziam tantos cultinhos, aí falavam que isso é imundo, não é? E nós estamos usando os objetos do templo aqui, fazendo essa festa aqui, e zombando do povo judeu. Mas a mão de Deus apareceu e riscou na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E naquele dia a Babilônia foi destruída. Então nós temos vários momentos na história bíblica em que havia um momento bom, mas houve repentina destruição. Havia um momento terrível, sem esperança, mas Deus trouxe livramento. E essa história que nós vimos aqui, que Paulo falou, da desgraça desesperadora, onde o homem está debaixo da ira de Deus, o livro de Efésios apresenta um mas também. O versículo 4 vai trazer um mas. Aonde que o homem, e nada daquilo que o homem é capaz de criar, nenhuma religião pode, Deus pode. Porque essa ira de Deus ninguém pode remover, a não ser o próprio Deus. Porque a dívida é do tamanho de Deus. A dívida é contra Deus, não é para Satanás. A dívida que nós criamos por sermos mortos em delitos e pecados foi contra Deus. Então, isso é impossível. Como? Se eu fiz algo contra Deus e esse Deus ainda tem que pagar a minha dívida, só Ele pode. Como resolver isso? Então, num certo sentido, era algo que era impossível de acontecer. Como Deus vai pagar uma dívida que eu fiz contra Ele? Se Ele está irado contra mim? É ilógico, só se esse Deus fosse louco. Só se esse Deus fosse injusto. Se Ele está irado contra mim e eu pequei contra Ele, como que Ele vai pagar a minha dívida? Isso é ilógico. Mas esse mas tornou possível. E a frase de hoje é que, nesses 3 versículos também, do versículo 4 a 6, é que somente Deus é capaz de reverter a condição da nossa desgraça desesperadora. Eu gostaria que você saísse daqui hoje com essa convicção. Porque até no nosso meio como cristão, nós ainda achamos que Deus está de joelhos
diante de nós e está submisso a nós. Porque nós ainda dizemos que, mesmo que Deus providencie tudo para a salvação ainda depende de mim. Deus faz tudo e ainda fala, por favor, seja salvo. Eu espero que vocês entendam um pouquinho isso. Versículo 4. Qual que foi a causa dessa regeneração, desse novo nascimento? O que levou Deus a pagar a dívida e nos transformar, esse mas de Deus? Veja aqui, mas a situação estava ruim, mortos em delitos e pecados, a sociedade, a humanidade decaída nos pressionando, o mundo imaterial, espiritual, maléfico contra nós, a minha carne, a minha mente e a ira de Deus contra nós. Mas Deus é tão rico. A ideia aqui não é que Deus tem riquezas, mas Deus em si próprio, Ele é. Nós falamos assim, aquela pessoa é rica. Não, isso não é verdade. Ela está rica. Porque ela é rica, ela está rica por causa que ela tem posses. No outro dia, ela pode estar pobre. Mas Deus não. Ele é mutável. Em toda a sua existência, Ele sempre é rico. O verbo para Deus sempre deve ser o verbo é. É claro que falamos que Deus foi, Deus fará, Deus será, mas em relação àquilo que Ele faz, mas aquilo que a sua essência, a sua capacidade, a sua ilimitado, a sua infinitude, Deus é. Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é infinito, Ele é imutável. Mas Deus é tão rico em quê? Em misericórdia. A capacidade de não dar aquilo que as outras pessoas merecem. Essa é uma coisa que parece que é um produto que falta no nosso supermercado. Muitas pessoas se afastam do Evangelho porque algumas pessoas não usaram de misericórdia. Foram severas. De forma justa, não agiram com misericórdia. A misericórdia, ela é algo injusto. Porque é não dar algo que a pessoa merece. É como se você trabalhasse o mês todo e no final do mês, olha, eu não vou dar o seu salário. Você gostaria? A misericórdia está ligada a você não premiar a pessoa. Mas aqui está em relação àquilo que nós merecíamos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos cegos, incapazes, num ambiente ruim, controlados e dominados, e ainda até soberbos, porque achamos que nós podemos controlar essa vida, então a cegueira é tão grande, estamos debaixo da ira de Deus e dizemos que Deus não existe, ou até somos contra Deus, achando que Ele é injusto. Então, nesse momento onde toda a ira de Deus pode ser derramada, Deus fala assim, eu não quero derramar, eu não quero dar esse pagamento. Então, a misericórdia, Deus não dá aquilo que o homem merece. E a Bíblia fala, Paulo fala que ele é rico em isso. Ele é cheio disso. Deus é justo, Deus é verdade, e ao mesmo tempo Ele é misericordioso, Ele não dá aquilo que os homens merecem. E isso muitas vezes na época da igreja, na história da igreja, na história da nação de Israel, Deus agia com misericórdia sobre alguém, os justos, os seus filhos reclamavam de Deus, mas Deus, Ele é tão ruim, Ele fez tanto mal para nós, como o Senhor pode agir com misericórdia para eles? Se lembra quando Deus falou assim, Jonas, levanta e vai pregar para Nínive? Não! O profeta corajoso. E Jonas não falou só não, ele tomou providências na sua vida para fazer um outro caminho. E ao mesmo tempo,
a história de Jonas mostra o quanto Deus foi misericordioso com Jonas. E até no final, quando Deus mostrando tão claramente a sua misericórdia para Jonas, como Deus deveria agir com misericórdia sobre Nínive, sobre os animais. Aí Deus cria uma plantação ali sobre a cabeça de Jonas, e Jonas se agrada muito, porque ele estava querendo ver que talvez Deus não ia dar misericórdia, Deus ia destruir Nínive. Então ele ficou esperando, subiu no monte, ficou esperando, só que lá aquela região é muito quente, nasceu uma plantação sobre a cabeça de Jonas, tipo mamona, não sei como que é em espanhol. E Jonas, oh, que delícia, que ar-condicionado gostoso. E Deus mandou um bichinho, o bichinho comeu a planta, matou a planta, e Jonas, melhor eu morrer, essas coisas ruins só acontecem comigo. Aí Deus falou assim, você está chateado, bravo, porque essa planta morreu, um dia nasceu, outro dia morreu, e você acha que eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que estão cegos, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então, Jonas ficou quieto e eu acho que saiu batendo o pé. Não dá para brincar com Deus, não. Não gosto mais de juntar as coisas com Ele, porque Ele sempre estraga o meu prazer. Sempre está me atrapalhando. E Deus está mostrando, Jonas, eu estou tendo mais misericórdia com você que me conhece do que com as 120 mil pessoas de Nínive. Entender misericórdia é algo terrível, é difícil de entendermos. Porque é difícil não dar aquilo que a pessoa merece, o troco. E Paulo fala, mas Deus, né, naquela história ruim, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Esse amor aqui, não é aquele amor quando você está numa certa idade, assim, que, né, todos os neurônios, né, todos os hormônios começam a vir à tona, e você olha para uma garota, já, né, fica meio entusiasmado, já fica cego. Porque você acaba tendo interesse, uma atração. Esse amor aqui não é por causa de atração. Esse amor aqui é a disposição de alguém de fazer o bem para outra pessoa, mesmo que essa pessoa já fez ou está fazendo mal contra você. Você acha que é natural um rapaz, uma mulher, querendo casar, querendo assim, juntar as tralhas, as trouxas, e buscar uma pessoa que já há tanto tempo já fez tanto mal e todo dia está prejudicando você e que não haja nada nela que seja compatível com você? Pelo contrário, é uma pessoa que está sempre querendo destruir. Você acha que uma pessoa reservaria todo o seu tempo, toda a sua disposição para ir lá e atrair e tentar conquistar essa pessoa, para viver para sempre com essa pessoa? Não. Mas é justamente essa palavra que Deus está usando aqui. E sabe qual é a palavra para amor aqui? Ágape. É aquele amor incondicional, desinteressado. E é um amor que também não dura, não é uma disposição para, eu vou fazer o bem, e aí, se ele fizer o bem, aí está legal, mas se ele não retornar com o bem, aí eu desmancho o contrato. Não, esse amor aqui é um amor que se dispõe, vai, se compromete, é fiel a si próprio, não depende da ação da pessoa, e é para sempre. Nós nunca vamos conseguir exercer esse amor na sua plenitude, somente Deus consegue. Mas Ele quer, Ele nos incentiva para nós exercermos esse amor. Versículo 5. Além de nós termos a causa da nossa regeneração, a causa da mudança de morte em delitos e pecados e agora sermos vivos, mas Deus sendo tão rico em misericórdia e amor, que nos amou tanto, versículo 5, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados. É aqui que é a explicação. Ele nos amou numa situação degradante. Não era simplesmente... a semana, não sei porquê, eu vi vários vídeos na internet, quando você vê um vídeo, parece que cai outros iguais, né? De pessoas andando com o carro assim, e vê aquele cachorrinho assim, que olha, parece que transparente, tão magro, doente, com feridas.
E as pessoas, ai, tadinho dele, vamos levar para casa. E aí tem um filme que foi mostrando, comendo cada dia, depois o pelo crescendo. E é tipo um poodle, bonitinho. Muito legal o cachorrinho. Né? A ideia aqui é que Deus nos amou não no momento que a gente estava bem. Deus nos amou especialmente no momento que o homem estava mal e que não tinha saída. Deus não nos amou com a expectativa de que viéssemos a ser bom. Deus nos amou porque nos amou. E o texto aqui, essa palavra embora, no grego é um verbo, é usado tipo gerúndio em português, mas é um tipo de particípio que eles falam, que pode ser traduzido por várias... A gente podia trocar essa palavra por outra. Então, embora estivéssemos, Ele nos amou embora. Ele nos amou quando, estando nós em pecados e delitos. Ele nos amou apesar de nós estarmos em pecados e delitos, mortos em pecados e delitos. Ele nos amou quando nós estávamos mortos em pecados e delitos. Ele nos amou enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecados. Porque algumas vezes, quando temos interessado, assim, a gente tem um interesse por uma pessoa ou por uma situação, e a gente fala, do jeito que está, não dá. Vou esperar para ver se melhora. Então, se melhorar, se houver mudança, então aí eu amo a pessoa. Deus não. Ele nos amou não depois que a gente mudou. É interessante isso. Tem muitas pessoas que acham assim, que conhecem a Deus e falam assim, ok, Deus, vamos lá, me ajuda aí. Eu vou mudar, então aí eu vou ser amado por Deus. Esqueça. Isso é desumano. Nunca vai acontecer. Deus não espera você mudar para depois Ele te amar. Ele te amou quando você estava no fundo do poço. Quando você era inimigo dEle. Então, a condição, quando Deus nos amou, quando aconteceu o mas, quando Ele mudou a nossa história, foi quando nós estávamos numa condição adversa a Deus. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Versículo 5 ainda, fala que a causa da regeneração foi o amor de Deus, porque o momento foi no momento adverso, contrária à pessoa de Deus, mas o canal que Deus usou para nos regenerar, para mudar a nossa história, foi a graça dele. Ele não precisou nós mudarmos, ele não precisou nós adquirirmos conhecimento, entendermos alguma coisa, ele não precisou esperar nós começarmos a contribuir, para daí então ele pagar, porque aí Deus, ele não esperou a gente surpreender ele. Né? Deus, olha o que eu fiz aqui. Uau, sugoi, né? Que legal. Então, está aqui o meu amor por você. Deus não esperou. E tem pessoas que pensam que precisam surpreender Deus. Chegar com um prato de comida, alguma coisa assim, fantástica, maravilhosa, inventar um ministério. Então agora Deus vai me amar. Deus vai abrir o céu e dizer, eis aí o meu filho amado. Não. O que nos levou a sermos regenerados foi a graça de Deus. Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. A graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos. Elas se completam. O primeiro passo de Deus na nossa regeneração, Ele não deu aquilo que nós merecemos. Porque se Ele desse, nós já não estaríamos aqui. Não tínhamos recuperação nenhuma. Além dele não dar aquilo que nós merecemos, Ele deu coisas que naquela situação adversa nós nunca íamos ser merecedores. E vai ter alguma coisa aqui que vai assustar logo aquilo que Paulo vai falar. É por isso que Paulo termina esse versículo dizendo o seguinte, é pela graça que nós somos salvos. A graça é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. A maior parte das pessoas fala assim, eu conheci Jesus, eu sei que Ele é meu Salvador, então agora eu tenho que ser crente, e aí quando naquele segundo final da minha existência, ou quando Ele voltar, se Ele me achar fazendo aquilo que é bom, aquilo que é correto, então eu serei salvo. A salvação já não é pela graça aí. A salvação é pelo quê? Mérito.
e desumano. Mais à frente a gente vai entender como isso funciona, porque existem versículos, textos na Bíblia que parece que dá essa ideia. É que eu tenho que manter fiel, tenho que manter em santidade, mas é uma outra questão. Veja que Paulo fala, Romanos 10, versículo 1 a 3. Paulo está falando aqui sobre a situação da nação de Israel. Um povo que na época de Paulo tinha 1.500 anos de relacionamento com Deus. Foram chamados, receberam a lei, eles sabiam qual é a forma de culto que agradava a Deus, eles sabiam qual é as leis, a vida em sociedade, eles receberam as promessas, os profetas vieram através deles, o Messias, o anúncio do Messias veio através deles. Então eles tinham muitos privilégios. E olha que Paulo fala assim: irmãos, o desejo do meu coração, a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Por tanto privilégio que eles têm. Porque Paulo falando, eles não são salvos. Paulo já tinha provado até esse capítulo que a salvação não era pela lei, pelas obras. Paulo fala no versículo 2, eu sei da dedicação deles por Deus, o esforço, mas é entusiasmo sem entendimento. Eles tinham festas, eles tinham rituais. Na sexta-feira eles cantavam algumas músicas, tinha uma cerimônia. Toda sexta-feira guardavam aquele dia sem trabalhar, sem fazer nenhum esforço. O esforço era limitado das 6 horas da sexta-feira até 6 horas do sábado. Não era um dia sim, um dia não. Um sábado sim, um sábado não. Todo sábado. Tudo aquilo que a lei exigia, a maior parte de Deus cumpria. Ao 8º dia, todo menino nascido era circuncidado. Aos 13 anos, passava por cerimônias. Sabiam de cor os 5 livros do Antigo Testamento. Era um zelo entusiasmado, mas Paulo fala, um zelo cego. Ele fala assim, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Isso é uma coisa muito triste, até no meio secular, mas também no meio cristão. Onde pessoas ainda não entenderam a maneira como Deus declara alguém justo diante dele. E ainda estão com muito entusiasmo, com muita intensidade, com muitas horas durante a semana e no final de semana, se dedicando integralmente a Deus, esperando que com isso Deus os possa salvar. Esperando com isso eliminar a dívida, para que um dia chegue diante de Deus e sejam declarados inocentes, e declarados justos. E não entende que a fé, a salvação é pela graça. Coisas boas sendo praticadas, mas que não leva à salvação. Porque diante de Deus, tudo aquilo que o homem praticar para ser salvo é lixo. Então, o que Paulo deixa bem claro, a salvação é pela graça. Não pode ter nenhum mérito nosso. Versículo 6. Paulo falou lá no versículo 5, né? Ele nos deu vida juntamente com Cristo, é pela graça que vocês são salvos. Então, o canal da nossa regeneração é a graça. A misericórdia Deus não deu. A graça Deus deu, mas o que Ele deu? Nós éramos mortos, Deus nos regenerou, nos deu vida, e agora Ele, não somente com a misericórdia, Ele agiu com graça sobre nós, mas essa graça nos concedeu o que para nós? Veja o versículo 6. Em primeiro lugar, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. O que nós estamos? Ele então ressuscitou. E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. O que nós éramos? Escravos. Agora, Ele nos colocou juntamente com Ele para servirmos e governarmos com Ele. Nós éramos filhos da ira,
estavam sob a condenação de Deus, não eram Deus não tinha nenhuma afeição por nós, Ele tinha ira, mas por causa do seu amor compromissado, Ele nos agiu com misericórdia e com graça, e agora nós estamos em Cristo Jesus. O que Cristo Jesus é de Deus, Pai? Ele é o Filho. Então a nossa identidade agora passou a sermos de filhos de Deus. Existe uma ilusão que governa a mente das pessoas, é que eu escolho. Deus fez tudo, mas ainda depende de mim. Qual dessas duas imagens, a próxima imagem, que você escolheria para representar claramente aquilo que nós vimos hoje? A próxima imagem, Elisandro. Primeira situação, nós estávamos mortos em delitos e pecados, lá também mortos em delitos e pecados. Então Deus fez tudo e jogou a boia, então agora nós, mortos em delitos e pecados, temos que pegar, abraçar e sermos salvos. A outra situação é, estávamos mortos em delitos e pecados, Deus nos pegou. Dentro daquilo que nós vimos hoje, qual imagem representa mais aquilo que Deus fez a nosso favor? Para a nossa salvação? Direita. Aparentemente, em alguns lugares, parece que é a da esquerda. Que Deus fez tudo para nós sermos salvos, mas depende de nós abraçarmos ou pegarmos ou não a âncora, a corda. Tem alguns lugares, tem vários lugares. Vinde a mim que estáis cansados e oprimidos. Não endureçais o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, vários lugares parece que são convites. Mas a ideia que Deus faz todo esse processo aqui, mas quem nessa condição vai conseguir abraçar o convite de Deus? Ninguém. A não ser que Deus interfira, a não ser que exista aquele mas de Deus. Então, só recapitulando o que a gente viu um pouquinho sobre o mas de Deus. Mas Deus. Não sei se vocês perceberam naquilo que a gente leu. Juntamente com Cristo. Não existe graça de Deus sobre nós, não existe misericórdia de Deus sobre nós, se não for através de Jesus. Se não for através dos méritos de Jesus. Se acrescentar Maria, se acrescentar Buda, se acrescentar qualquer outra coisa, está tornando impuro a obra de Cristo. A salvação tem que ser exclusiva. Por isso que existe a necessidade de uma companhia vitoriosa. Então Deus nos deu vida porque nós estávamos mortos. Deus nos ressuscitou porque estávamos escravos. E Deus nos assentou ao seu lado, nos tornando filhos. Quer mais graça e quer mais misericórdia que isso? É a mesma transformação, quase semelhante ao que o Ken passou, né? O que nós vimos hoje no texto da frase? Somente Deus é capaz de reverter a condição da nossa desgraça desesperadora. Essa é a verdade que a gente tem que comunicar para as pessoas. Sabe que algumas vezes eu comunico? A pessoa está com um problema, está desesperada, está perdida, está cega, está incapaz. E aí eu falo, não, você precisa ir para a igreja. Não, você precisa começar a dar o dízimo. Não, você precisa fazer uma novena. Sabe o que é a novena? Sabe? Verdade? É aquele negócio. Sabe? Nós colocamos para a pessoa opções daquilo que ela quer fazer, ela precisa fazer, para aí então Deus olhar para ela, então agora eu vou dar. Não. Nós temos que mostrar que o amor de Deus por ela já foi derramado na cruz. Ela simplesmente precisa crer nisso. Ah, mas eu não consigo crer. Clame a Deus para que Ele te regenere. Para que Ele dê a capacidade para crer. É isso que a gente vai ver um pouquinho
também depois. E quando falamos de graça, então, mas não precisa fazer nada. É de graça mesmo. Mas uma das coisas que a gente precisa entender, que nós fomos salvos pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço. Por isso que eu falei no começo que para Deus agir dessa forma conosco, se nós ofendemos tanto Ele, se nós nos colocamos numa situação tão terrível, perdemos toda aquela soberania que Deus pediu para que nós exercêssemos. Quando Deus criou o homem, Ele chegou para Adão e falou assim, domine tudo. Nós perdemos isso e Satanás tomou como usurpador posse de tudo isso. Nós traímos Deus. Nos tornamos rebeldes contra Deus. Na nossa trajetória humana, até negamos que Deus existe. E agora Deus vai agir com misericórdia e com graça conosco? Isso é injustiça. Por isso que a graça exige que um preço muito alto seja pago. E a Trindade participou desse preço. O Pai nos escolheu, nos selecionou, o Filho se encarnou, viveu como homem, como escravo, morreu, ressuscitou e assentou como Senhor com toda autoridade no céu. E Deus mudou a nossa história. Deus nos resgatou, nos regenerou. O mais de Deus aconteceu em nossa vida. Por isso que eu quase não fazia isso, mas até a Ana e a Rosana falaram, deve fazer. Por isso que as igrejas, a maior parte das igrejas, eles têm uma saudação final, uma oração final, quando termina o culto, quando se despedem. E eu escrevi isso para que a gente leia todos juntos. Vamos ler? Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja de Deus, agora e para sempre. Consolações aqui não é simplesmente, tadinho, passar a mão na cabeça. Consolações aqui dá a ideia de um advogado que está do nosso lado, dando paulada, vai em frente, carregando no colo ou colocando a mão no ombro, para que a gente caminhe, nos fortalecendo. E quando temos perseguições, acusações do inimigo, esse Consolador pode nos defender, para que a verdade venha à tona. E ao mesmo tempo que nós somos acusados aqui, somos acusados lá, e temos um outro Consolador que está ao lado do Pai. Quanta coisa mudou. O Ken simplesmente se tornou um alpinista e pai de 3 filhos. Mas nós nos tornamos filhos de Deus.